Fala galera, bem-vindos de volta ao canal Tudo é História. Aqui quem fala é o professor Hilário Xavier. Seja bem-vindo, você meu amigo, você minha amiga, para mais uma aula do nosso curso ESA, aula de número 4, onde eu irei abordar as entradas, bandeiras e a expansão territorial na América Portuguesa. Aula que não seria gravada porque a galera não bateu a meta das 2.000 visualizações em 2 semanas. Chegamos a 1.700 visualizações, porém recebi muitas mensagens de apoio, de carinho de um monte de gente, então eu resolvi seguir em frente e estou aqui gravando e liberando a aula de número 4 do nosso curso ESA. Galera, você pode ajudar o canal Tudo é História de diversas maneiras. Você pode compartilhar nossas aulas, você pode mandar o link nos grupos de estudo no WhatsApp, porém, existem 2 maneiras bacanas também de você nos ajudar. Você pode adquirir a nossa apostila em PDF, apostila com todos os exercícios da história da prova da ESA até o ano de 2021, exercícios gabaritados, apostila em PDF. Você pode adquirir no endereço de e-mail lalinhoxavier0@gmail.com. Você faz o Pix nesse endereço de e-mail, me manda o comprovante e eu envio a apostila imediatamente no mesmo endereço de e-mail que você me mandar o seu comprovante. Eu acabei de criar um novo nível de membros do canal Tudo é História chamado História VIP. E por R$ 7,99 por mês, se você se filiar a esse grupo, lá dentro do grupo de membros tem o meu endereço pessoal de e-mail e principalmente meu número de telefone do WhatsApp. Por esse número, você vai poder me perguntar o que você quiser, quantas vezes você quiser. Toda pergunta que você me mandar de história, toda dúvida, eu vou responder para você bem rapidamente por áudios, por textos, para tirar a dúvida que você quiser. O tempo que você se manter dentro desse grupo de membros será o tempo que eu estarei à sua disposição tirando as suas dúvidas. Então ajude a manter esse trabalho no ar. Sem mais recados, vamos falar de entradas, bandeiras e a expansão territorial. Fique até o final, porque você sabe, no final tem a correção de exercícios. Bom, meus caros, a interiorização do território brasileiro, a interiorização colonial, ela se deu por diversos fatores. É importante lembrar que o território brasileiro, o território americano como um todo, foi dividido pelo famoso Tratado de Tordesilhas, que estabeleceu uma linha imaginária 370 léguas a partir do arquipélago de Cabo Verde. Essa linha passou mais ou menos ali em cima do litoral do Brasil. À direita da linha, o litoral do Brasil ficou para os portugueses. Porém, com o passar do tempo, Portugal foi se expandindo para o interior do território brasileiro, terras que pelo Tratado de Tordesilhas pertenciam à Espanha. Veremos aqui a junção de fatores. Esses fatores conjugados explicam essa expansão territorial portuguesa para dentro da América Espanhola. Olha só, de 1580 a 1640, Portugal e Espanha estiveram unidas em um processo chamado União Ibérica. O rei Dom Henrique morreu após um curto governo, ele entrou no lugar de Dom Sebastião, um rei muito novo, que morreu sem deixar filhos. Dom Henrique era cardeal da igreja, assumiu o trono português, porém ele morreu em 1580. Na ausência de um herdeiro direto para o trono português, Felipe II da Espanha acabou assumindo as 2 coroas sob seu comando. É um processo chamado de União Ibérica, porque Portugal e Espanha estão na Península Ibérica e passaram a ser governados por um mesmo rei espanhol. Por que a União Ibérica é um dos fatores da expansão da América Portuguesa? Porque durante a União Ibérica, na prática, o Tratado de Tordesilhas não foi respeitado. E muitos colonos portugueses aqui no Brasil avançaram sobre terras espanholas, até porque não existia fiscalização nenhuma, a Espanha estava pouco se lixando para suas possessões aqui no Brasil, e por conta disso,
colonos que falavam a língua portuguesa, se aproveitando do período da União Ibérica, marcharam para o interior do território brasileiro e pouco a pouco eles foram se apoderando de terras que até então pertenciam à Espanha. Esse é o primeiro fator que você precisa anotar aí no seu resumo. O segundo fator, não menos importante, foi a pecuária. E olha que eu já falei de pecuária na aula anterior. A pecuária, mais do que atender à demanda interna por carne e outros derivados da pecuária, a grande importância da pecuária foi o desbravamento do interior brasileiro. Por quê? Não dava para criar gado em grande extensão no litoral, até porque o litoral estava forrado de plantação de cana-de-açúcar. Como é que você vai criar gado em extensão no meio de canaviais? Então, o gado foi levado para o interior do território. E nesse trajeto que as comitivas e tropas de gado avançavam, eles foram fundando vilas, cidades, núcleos populacionais, e as pessoas que moravam nesses núcleos populacionais falavam a língua portuguesa. E a pecuária ela foi uma das principais responsáveis pela ocupação de grandes áreas territoriais no extremo sul do Brasil, lá na região onde hoje está o Rio Grande do Sul, e no Nordeste brasileiro como um todo. Então, o segundo fator de relevância para a expansão da América Portuguesa foi a pecuária. Vamos lá. Terceiro fator, as missões jesuíticas, gente, também chamadas de reduções ou até mesmo aldeamentos. Os padres jesuítas estavam preocupados com a enorme quantidade de índios que estavam sendo escravizados nas mãos dos bandeirantes paulistas. Então a missão desses jesuítas era avançar território adentro para catequizar os índios e ensinar a língua portuguesa para evitar que os mesmos acabassem escravos nas mãos dos bandeirantes. E nessa tarefa da catequese, os jesuítas fundaram aldeamentos, onde os índios aprendiam a cultivar lavouras e também ajudavam na extração das drogas do sertão, que ajudaram a enriquecer bastante a Companhia de Jesus em território brasileiro, os famosos jesuítas. E os índios, né, que sabiam esses valores cristãos, mesmo sendo catequizados e cristianizados, eles eram alvo preferido dos caçadores de escravos. Ou vocês acham que tinha alguma autoridade aqui fiscalizando para ver se os bandeirantes e os traficantes respeitavam a lei? Porque a lei dizia que índio catequizado e que falava a língua portuguesa não podia ser escravizado. Mesmo assim, os bandeirantes não respeitavam essa regra. E há diversos relatos de padres jesuítas que pegaram em armas para proteger os índios contra a escravidão praticada principalmente pelos habitantes da capitania de São Vicente. Vamos lá. Olha só, essas missões jesuíticas, para fugir desses ataques, muitas vezes essas missões foram deslocadas para lugares bem distantes dos bandeirantes. E isso ajudou ainda mais a expandir a língua e a cultura portuguesa pelo território brasileiro. E essa estratégia levou, pessoas que falavam o português, e até mesmo português de nascimento, a regiões que hoje correspondem ao Rio Grande do Sul, antigamente ali na região de Sete Povos das Missões, a região do Mato Grosso do Sul e a Amazônia. Todas essas áreas foram incorporadas pelos portugueses graças à ação das missões jesuíticas no seu trabalho evangelizador. Beleza, pessoal? E o quarto fator, para muita gente o mais importante, da expansão territorial da América Portuguesa foi a ação dos bandeirantes. O bandeirismo. Gente, os bandeirantes eram paulistas, eram habitantes da antiga capitania de São Vicente, atual São Paulo, e grande parte das pessoas que viviam nessa antiga capitania, eles passaram a adentrar ao sertão brasileiro em busca de riquezas que pudessem ser exploradas. É importante lembrar que a capitania de São Vicente empobreceu pra caramba com a crise da economia açucareira, crise essa que foi ocasionada pela expulsão dos holandeses lá do Nordeste brasileiro, e a falta de recursos fez com que os habitantes da capitania de São Vicente formassem grupos que seguiam em caravanas pelas matas, muitas vezes levando um mastro com um símbolo que identificava aquela bandeira, e eles saíam aí para onde o nariz apontava aí nesse Brasil de meu Deus, procurando uma série de riquezas que pudessem superar
aquela crise econômica vivida na capitania de São Vicente naquele momento. Bom, aqui nós temos um monumento às bandeiras na capital de São Paulo, para você entender o quanto esse assunto é importante aqui no estado onde eu resido. O professor que vos fala mora em Bragança Paulista, estado de São Paulo, e aqui os bandeirantes nomeiam praças, avenidas, ruas, estradas, né? Quem não lembra daquela polêmica da estátua do Borba Gato que foi incendiada? Bom, havia 4 tipos de bandeiras. Eu aconselho sinceramente que vocês decorem essas bandeiras. Acabou de cair na prova do ano passado, gente. Quem estudou por aqui matou a pau. Bandeira de apresamento, que também podia ser chamada de bandeira de preação. Eram expedições de caça aos índios. E como eu disse anteriormente, tá? A lei proibia a escravidão indígena de índio que fosse catequizado e falasse a língua portuguesa. Porém, os bandeirantes davam a mínima para isso, tá? Então, bandeira de apresamento ou preação eram bandeiras especializadas em capturar índios. A bandeira de prospecção, que foi a mais famosa de todas, também chamada de bandeira de mineração, ela tinha o objetivo de procurar metais e pedras preciosas. Foi até por isso que quem encontrou pedras preciosas e metais preciosos no Brasil foram os bandeirantes no final do século XVII, início do século XVIII. Fernão Dias, Borba Gato, uma série de outros bandeirantes famosos. Temos também um chamado sertanismo de contrato ou bandeiras de contrato, que eram bandeiras que eram contratadas pela coroa portuguesa para destruir quilombos e combater índios rebeldes. É chamada bandeira de contrato porque os bandeirantes estavam sob contrato ou para fazendeiros influentes ou até mesmo para a coroa portuguesa na tarefa de destruir quilombos e combater índios rebelados. O quilombo mais famoso da história do Brasil, o Quilombo dos Palmares, foi destruído pelo bandeirante Domingos Jorge Velho. E temos também um tipo de bandeira chamada de monções, que eram expedições que saíam de São Paulo e navegavam pelo rio Tietê em direção ao centro-oeste brasileiro. Esses foram os 4 tipos de bandeiras que percorreram o território brasileiro. Bom, senhores, as bandeiras, aqui tem uma grande confusão que as pessoas fazem, misturando bandeiras e entradas, tá? Entradas eram expedições da própria coroa portuguesa, elas tinham um caráter oficial e geralmente não ultrapassavam o limite de Tordesilhas. As bandeiras não, olha ali, bandeiras não tinham caráter oficial, as bandeiras seguiam pelo interior do continente sem a preocupação de respeitar a fronteira entre as colônias ibéricas, tá? Tanto durante a União Ibérica e mesmo depois que acabou a União Ibérica em 1640, os bandeirantes estavam um pouco se lixando para isso. A metrópole, gente, é lógico que os portugueses conheciam as atividades ilícitas dos bandeirantes, inclusive a escravidão indígena, que era proibida por lei, porém a coroa não interferia, porque os bandeirantes, eles eram persistentes na busca de metais preciosos, o que interessava muito a coroa portuguesa, porque a coroa sabia, se os bandeirantes acharem ouro, quem vai dominar essa exploração somos nós. Se os bandeirantes se incorporarem em territórios, quem vai dominar esses territórios somos nós. Então, por isso que a coroa portuguesa, mesmo sabendo de muita crueldade que algumas bandeiras praticaram, mataram índios inocentes, mataram negros quilombolas, a coroa fazia vista grossa porque os bandeirantes faziam um trabalho sujo para a coroa portuguesa. Olha aí a diferença para você fixar. Entradas. Eram expedições organizadas pelo próprio governo português, pela autoridade colonial. Já as bandeiras tinham motivação particular, porque eram organizadas por colonos, né, paulistas, que estabeleceram vários povoados no interior do território brasileiro, tá? Tanto entradas quanto bandeiras foram importantes na expansão das fronteiras da América Portuguesa. Aqui tem uma imagem para ilustrar os bandeirantes, né? Esses homens ficaram historicamente conhecidos como os responsáveis pela conquista de grande parte do território brasileiro. Alguns chegaram até fora do Brasil, país como Bolívia e Uruguai, né? Muita gente atribui aos bandeirantes, apesar da violência que eles usaram em muitas ocasiões, atribuem a eles e ao pioneirismo deles a expansão das fronteiras da América Portuguesa. Beleza, meus caros? Bom, agora vem a correção de exercícios. Quem acompanha o canal Tudo é História já está habituado. Primeiro exercício aparecendo aí na tela para os senhores. Prestem bastante atenção. Na qualidade de sertanistas,
Conhecedores dos perigos e estratégias usados pelos nativos, os bandeirantes paulistas reprimiram quilombos como Palmares, Rio das Mortes e atacaram tribos como a nação Janduí, Pernambuco e Rio Grande do Norte, que ofereceram resistência à expansão portuguesa. Esse tipo de ação dos bandeirantes é denominado... Bom, quem prestou atenção não tinha como errar essa. Não pode ser a A, porque bandeirismo prospector procurava metais preciosos. Não pode ser a B, porque bandeirismo apresador era especializado em capturar índios. Então a resposta correta é bandeirismo de contrato. Quando os bandeirantes destruíam tribos ou destruíam quilombos, como citado no enunciado, é chamado de bandeirismo de contrato ou sertanismo de contrato, alternativa C de caserna. Vamos lá. Segundo exercício. Os bandeirantes foram romantizados e postos como símbolos dos paulistas e do progresso, associação enobrecedora. A simbologia bandeirante servia para construir a imagem da trajetória paulista como um único e decidido percurso rumo ao progresso, encobrindo conflitos e diferenças. Ainda que essa imagem idealizada do bandeirante tenha sido uma construção ideológica, sua importância no período colonial brasileiro decorre... Olha aí, senhores, leiam com atenção. Se você prestou muita atenção nessa aula de hoje, você já encontrou a resposta correta, que é a C, de sua colaboração no processo de expansão territorial brasileira, à medida que ultrapassou o Tratado de Tordesilhas e fundou povoados, garantindo futuramente o direito de Portugal sobre essas terras. Vamos lá. Para mais um exercício bacana aqui no canal Tudo é História, o canal mais focado na ESA no YouTube. O movimento das bandeiras e a criação extensiva do gado no período colonial contribuíram para... Gente, esse exercício, ele é facinho, porém a ESA coloca exercícios com um texto mais elaborado e perguntas mais diretas como essa. Nós vimos na aula de hoje que a ação dos bandeirantes e a criação extensiva de gado colaboraram para a ampliação territorial do Brasil, alternativa C de caserna. Beleza? Vamos lá. A formação do território brasileiro no período colonial resultou de vários movimentos expansionistas e foi consolidada por tratados no século XVIII. Assinale a opção que relaciona corretamente os movimentos de expansão com um dos tratados de limites. Olha aí, pessoal. Leia as alternativas com atenção. A resposta correta é a alternativa C. O Tratado de Madrid revogou o de Tordesilhas e deu ao território brasileiro a formação semelhante ao atual. Bora explicar isso aí, gente. O Tratado de Tordesilhas ele foi reestabelecido quando termina a União Ibérica. Só que na prática ele já não servia mais para nada, porque os portugueses já haviam invadido, né, assim... vários milhares de hectares de terra em áreas espanholas. Então, no século XVIII, na metade do século XVIII, nos anos 1750, Portugal assinou o Tratado de Madrid com a Espanha. E esse novo tratado usava um princípio romano que dizia que a terra é de quem ocupa. Então, como as terras espanholas estavam ocupadas por portugueses, Portugal acabou ganhando a posse legal dessas terras em troca de uma recomposição territorial lá no extremo sul, que os próprios jesuítas não respeitaram, porém Portugal acabou legalizando a posse dessas terras conquistadas em áreas espanholas pelo Tratado de Madrid, por isso que é a alternativa C. O canal Tudo é História tem uma aula espetacular sobre o Tratado de Madrid, Tordesilhas, todos esses tratados territoriais. Eu vou deixar na descrição para vocês, tá bom? Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. A aula de número 5, que vai abordar vários temas importantes, revoltas nativistas, etc. Essa aula só será publicada se essa aula de número 4 bater 1.500 visualizações. Diminuir a meta. Espero contar com a ajuda de vocês. E não se esqueçam, se quiser adquirir a nossa apostila em PDF, você vai estar ajudando o canal Tudo é História a produzir conteúdo e principalmente vire membro na categoria História VIP para você tirar suas dúvidas de história, poder mandar print de exercício
e na hora eu vou te mandar áudios explicando a sua dúvida, tá bom? Um abraço, obrigado, agradeço a todos aqueles que correm lado a lado comigo e com o Thiago, Deus abençoe e até a próxima aula.